Ainda é você. Ainda é você o motivo das canções de madrugada, das minhas noites mal dormidas, desse amor que insiste em existir, mesmo quando a vida não traz resposta alguma. Não é só lembrança, é presença em ausência. É aquilo que fica quando tudo deveria ter ido. E eu percebo que por mais que o tempo avance, existem sentimentos que não acompanham o relógio. Eles permanecem em algum lugar entre o que foi vivido e o que nunca chegou a ser completamente dito. Quando o dia termina e o mundo desacelera, ainda é você. E eu me pego pensando, o que você tem feito quando chega o fim de tarde? Hum? Se ainda é nesse instante, meio suspenso entre a luz que vai embora e a noite que se aproxima, que o coração se invade. Porque o fim de tarde tem esse poder estranho, ele desmonta a gente com delicadeza. É nesse horário que as defesas caem, que o que foi guardado durante o dia encontra passagem, que a saudade deixa de pedir licença. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que olhar para trás era encontrar um vazio perfeito, sem peso, sem memória, sem nós dois. Um silêncio limpo, quase confortável, onde não havia espaço nem tempo para sentir. E hoje eu entendo. Aquilo não era ausência de sentimento, era proteção. Porque quando a porta se abre, quando existe a possibilidade de sentir de novo, o coração contraditório se tranca. E o medo apavora. Não é um medo pequeno, é o medo do que poderia ser e não foi, do que ainda poderia ser, mas talvez nunca seja. E então vem algo ainda mais difícil de explicar: a falta. Não a falta de alguém específico, não a falta de algo que se possa nomear, mas a falta sem saber do que expulsa qualquer sentimento agora. E isso é o mais profundo de tudo, porque quando não sabemos o que falta, também não sabemos o que buscar. E o coração, cansado de procurar respostas que não vêm, começa a se esvaziar por defesa. Não por falta de amor, mas por excesso de cansaço. E então ele se recolhe, se tranca num vazio feito de saudades e no medo de um talvez depois. Porque o talvez carrega esperança. E a esperança, quando não encontra chão, machuca mais do que a certeza da ausência. No medo de um talvez depois. No medo de um talvez depois. E é aí que a música deixa de ser só música, porque ela não nasceu apenas de uma história, ela nasceu de um lugar verdadeiro. Você pode até escrever para alguém, mas nunca escreve sem passar por si mesmo. O compositor empresta palavras, mas o sentimento é sempre próprio. Ele atravessa a mistura, revela, então sim, era para ela, mas também era para mim. E talvez seja exatamente por isso que cada verso encontra lugar, que cada imagem faz sentido, que cada silêncio entre as palavras fala. Porque quando a verdade entra na música, ela não pertence mais a quem inspirou, ela pertence a quem sente. E essa ficou. Ficou na melodia, ficou no violão, ficou na voz dividida com um amigo, ficou no instante em que foi criada e em todos os instantes em que ainda vai ser lembrada. Porque algumas músicas não passam, elas permanecem como estado de espírito. E no fundo, por trás de tudo, sem precisar perguntar, sem precisar explicar, sem permanecer, apenas isso. Ainda é você. Messias Cavalcante.